Oi pessoal, tudo bom? Essa é a nossa videoaula para nós estarmos continuando a falar a respeito da formação da civilização grega. Nós começamos a falar sobre o surgimento do território grego, a construção dos genos, das polis, a característica de cada cidade-estado, né? E agora nós vamos falar, além das guerras, que já falamos no período clássico, nós vamos começar a falar sobre o conceito de cultura grega, que vai abranger o conceito de religião, arte, que vai acabar abstraindo arquitetura e teatro, o pensamento filosófico e o pensamento científico. Mas vamos fazer uma coisa por vez, começando com a religião. Como todos nós já sabemos, a base da Grécia antiga, religiosamente falando, era um contexto politeísta, na crença em vários deuses. Deuses que nós sabemos que eram deuses mitológicos. Nós vamos ver esse conceito de mitologia mais para frente ainda nesse vídeo, tudo bem? Então, o conceito de deuses, eles tinham dois tipos de características. As características vistas como virtudes de serem seres sobrenaturais e as características de defeitos, como possuir defeitos humanos, como, por exemplo, ciúme, inveja, ira ou mesmo a cobiça. Muito bem, esses deuses, ou a glorificação desses deuses durante o princípio da Grécia Antiga, era uma forma de renomeá-los ou classificarem como ligados a um processo de homenagem à cidade, ou seja, uma relação entre o Deus e o poder cívico ou o direito cívico. Por que a gente fala isso? Porque cada sociedade, independente da sua cidade-estado, possuía o seu Deus que passava a abençoar a sua polis. Então, eu posso dizer que a base desses deuses ou da crença nos deuses estava no direito daquela pessoa pelo apoio desse Deus, porque aquele Deus abençoava a sua cidade. Então, a religião passava a ter um caráter ligado ao dever cívico, ou seja, de proteção à cidade. É a partir daí que vai se iniciar sucessivas festas religiosas dentro da Grécia Antiga, sempre em homenagem aos seus respectivos deuses. Muito bem, gente. Ainda assim, nós temos que ter na consciência que a base religiosa da Grécia Antiga, ela estava fixada no sistema de mitologia, ou seja, é a construção de um sentido histórico, mas que eu não tenho fonte histórica para comprovar se tem uma origem verídica. Perfeitamente. Esses deuses, ainda dentro do conceito religioso, eles eram divididos entre deuses, semideuses e heróis. Qual é a distinção, a diferença entre semideuses e heróis? O semideus, ele tem a virtude de ter poderes e ser imortal, enquanto o herói, ele também possuía poderes, mas ele tinha o defeito de ser mortal. Enquanto o semideus era imortal, o herói, ele era classificado como um ser mortal. Muito bem. Ainda assim, sobre outra característica da cultura grega, nós temos o surgimento das artes. A arte, nós vamos classificar agora, baseando-se além da música, o teatro. Não sei se todos vocês sabem, mas basicamente quando o teatro surge no mundo, ele veio sob duas formas ou dois gêneros, a tragédia e a comédia. Enquanto a tragédia fazia uma referência à questão sentimental de pavor, de piedade, ou mesmo representando os vícios dos deuses, a comédia, ela vinha sobre a caracterização de representação dos costumes das pessoas em geral, não somente dos deuses. Costumes ou mesmo o cotidiano da população daquela respectiva polis. Uma curiosidade para vocês, naquele período antigo da Grécia Antiga, as mulheres, obviamente, elas eram proibidas de ser consideradas atrizes. Então, se houvesse papéis dentro das peças teatrais
que referia-se a mulheres, os homens representavam. Vamos só reiterar, a base do estilo de classificação do teatro grego inicialmente estavam em dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. Enquanto a tragédia, ela passava a representar o sentimento principalmente dos deuses, de pavor, de vícios ou de morais, ou seja, o sentimento humano e dos próprios deuses, a comédia passava a representar um sentido de costumes do cotidiano dos mortais. Muito bem. Ainda assim, nós temos o surgimento da escultura a partir da construção de estátuas, principalmente feita de mármores. E grande parte das vezes, esses movimentos de esculturas feitas de mármore era de representação dos próprios deuses, ou seja, você não representava meros mortais, mas na maioria das vezes, a escultura feita pelo mármore era a representação da história de um deus, como por exemplo o deus Apolo, que era considerado o deus mais belo que existia. Só um exemplo para vocês pegarem, ok? A pintura, na maioria das vezes, ela era feita em vasos ou mesmo feita em cerâmica. Ela passava a representar artisticamente as celebrações feitas para os deuses ou mesmo a representações de grandes guerras, de grandes conflitos ou mesmo uma história mitológica. Ainda assim, sobre o conceito de cultura grega, nós temos a criação, gente, da filosofia. Sim, a filosofia surgiu na Grécia Antiga, principalmente com a criação de filósofos denominados como sofistas. Quem eram esses sofistas? Filósofos que se utilizavam da arte do discurso para achar o conceito de verdade. Esses sofistas, eles acreditavam na inexistência de uma verdade absoluta, ou seja, eles acreditavam num estudo de diversos pontos do sentido da vida para achar diversas formas de verdade. Porque eles pensavam o seguinte, que a minha verdade não vai ser a mesma verdade que você carrega. Então, um sentido absoluto de uma verdade única para a filosofia, para o pensamento desses filósofos sofistas, não existia. E a melhor forma de se estudar esse sentido sofista era por meio da arte do discurso, que era classificado como retórica. Tudo bem? A retórica é a arte do discurso, de você começar a basear suas formas de pensamento para se chegar a um sentido do que acontece no mundo, do que acontece na vida. Tudo bem? Exemplos de filósofos sofistas que vão começar a surgir como características da cultura grega, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles ou um muito famoso que foi o próprio, gente, Pitágoras, que fez a teoria de Pitágoras. Creio que todos saibam da teoria ou do teorema de Pitágoras. Só para fazer uma escala para vocês. O primeiro filósofo, primeiro não, né? Mas o mais famoso filósofo sofista que vai começar a surgir vai ser Pitágoras. Após ele vai dar base para o ensinamento aprendido por Sócrates, seguido por Platão e, posteriormente, seguido pelos ensinamentos de Aristóteles. Muito bem. Além do pensamento filosófico, a arte grega ela também vai basear o pensamento científico, que também vai ser construída pela filosofia, principalmente quando surge o conceito denominado como história. Todos lembram no início do ano o conceito do que é se estudar a história? Eles passam a complementar o seguinte, para que eu chegue ao sentido do que existe no mundo, eu tenho que ter objetos de pesquisa que façam a separação do que é um mito ou do que é fato conciso. O que significa dizer? A construção da história que veio por esses filósofos gregos sofistas significa dizer o seguinte, que para que eu
alcance um sentido mais verídico possível, eu tenho que separar o que não é fato do que é fato. Tudo bem? E nesse instante, o pensamento científico, principalmente com a criação desse sentido do que é a história, da construção de buscar um sentido verídico para as coisas no mundo, vai passar a derivar o conhecimento de outras formas de ensinamento, como, por exemplo, a pesquisa por meio da física, da matemática ou mesmo da geografia, pessoal. Filósofos famosos ou que são referências por meio desse pensamento científico estão em Aristóteles, Euclides, Pitágoras ou mesmo Arquimedes. Muito bem, gente. Aqui nós encerramos a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido de forma fácil sobre esse conceito de cultura grega que abrangeu o conceito de religião mitológica com a crença nos deuses, politeísta. Muito bem, a arte que estava estruturada na criação do teatro com os dois gêneros, a comédia e a tragédia. Além disso, nós temos a criação da vinda das pinturas e das esculturas, as esculturas retratando ou representando grande parte das vezes a simbologia dos deuses, enquanto a pintura, o conceito de vasos ou mesmo a utilização da cerâmica vai passar a representar a vinda das guerras ou de acontecimentos espetaculares, como grandes celebrações ou histórias mitológicas. Ainda assim, o pensamento filosófico vai buscar uma interpretação de várias fontes do que é verdade, ou seja, o sentido prático das coisas, se abstendo do sentido absoluto, porque para a filosofia não existe um sentido absoluto para se entender o mistério do mundo. E um outro critério que foi visto dentro desse período clássico grego, ou seja, dentro da cultura grega que está inserido no período clássico grego, está o pensamento científico, em se utilizar da história na busca de um objeto de pesquisa para se separar o que é uma mitologia do que é um conceito de fato conciso. A partir do surgimento do princípio do que a história passou a se caracterizar pelos estudos dos filósofos da Grécia, passa a se estruturar outras formas de ciências, como, por exemplo, a geografia, a matemática e a física. Nós terminamos por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido de maneira fácil. Qualquer dúvida, nós estaremos sanando nos nossos próximos encontros ou mesmo por via e-mail. Um beijo, pessoal, e até mais.